Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Graças a Deus já ficou mais calmo aqui, tá? A zoada aí já deu uma acalmada, tá? Para a gente terminar esse vídeo de hoje, né? Com essa segunda parte aqui, com chave de ouro, tá? Eu não tô igual aí um líder aí, né? Um líder de uma igreja que tá vendendo chave de ouro. Eu tô terminando esse vídeo aqui com chave de ouro. Tá? Eles estão vendendo aí a chave, tá? Você sabe aí? Tem aí um grupo aí, tá? Que se declara evangélico aí. Tá vendendo a chave de ouro aí, tá? 500 pau aí para você comprar essa chave aí, tá? Você deve ficar rico. Ser uma chave de ouro, né? Entende, pessoal? Então, graças a Deus, pessoal, qual é o tema que a gente tava falou na primeira parte, pessoal? Qual é o meu tema que a gente falou na primeira parte? O que é o corpo espiritual? Então, o que é que a gente viu que é esse corpo espiritual? Ele diz que é um conceito, né, falado e discutido em várias tradições espirituais, como cristianismo e espiritismo, que descreve como uma essência imaterial, intangível, que anima o corpo físico. Então, ele diz que esse corpo espiritual é uma essência intangível, imaterial. Então, não é igual a matéria aqui física que a gente vê, tá? É invisível aos nossos olhos, tá? Aí que ele fala também que o corpo espiritual é invólucro de que reverte o espírito, a consciência. Então, esse corpo espiritual é um invólucro que reverte a consciência da gente. Ele fala temporariamente. É composto de célula tal como o corpo físico, mas a praticidade suscetível à influência da mente. Então, a mente, o pensamento vai determinar para onde esse corpo vai se movimentar. Porque ele que dá o movimento ao corpo, então ele, através do pensamento da mente, vai levar você aonde você está querendo ir. Espero que seja para lugares bons, tá, pessoal? Aí o que é que a gente viu mais? Aí viu que essa palavra em latim, spiritus, que significa sopro, respiração, vigor ou alma. Então, é a nossa alma, é o corpo astral, é o perispírito, é o psicossoma, tá? É tudo isso, tá, pessoal? Em algumas vertentes aí religiosa, usa outro nome, mas é a mesma coisa, tá? Aí ele fala, o nosso espírito é envolvido por corpos dos mais sutis e o mais material. Então, estamos envolvidos através desses corpos, tanto sutil como material. Quem é que está envolvendo? Está envolvendo a nossa consciência, foi o que ele falou lá, tá? O espírito reverte o espírito à consciência, temporariamente, tá? Porque, pessoal, eu estou usando vários corpo astral, perispírito, psicossoma, né? Corpo invisível, sabe? Eu estou usando esses termos porque tem vários grupos religiosos usa esse nome para falar da mesma coisa, a alma, tá? Que significa alma também, que a Bíblia fala, o cristianismo, né? Fala que é a alma. Mas é a mesma coisa. É esse corpo espiritual que está revestindo a nossa consciência. Tá, pessoal? Por isso que eu estou usando toda. Aqui, pessoal, eu não tenho grupo nenhum, tá? Aqui eu uso todo tipo de conhecimento que existe aí, de vários grupos, tá? Eu não uso, como é que se diz?
só um conceito. Aqui eu uso de tudo, tá? O importante é a gente entender como é que a gente funciona. A gente tem um corpo espiritual, a gente precisa cuidar dele, tá? Tá me dando até soluço aqui, pessoal. Vou ter que tomar um chá aqui para melhorar aqui. Então, a gente tá, como é que se diz? Até eu coloquei a pergunta. E como podemos cuidar desse corpo invisível? Como a gente podemos cuidar desse corpo invisível? Como é que a gente faz? Porque esse corpo invisível se alimenta de quê? Ele se alimenta. É um corpo, tá? Semimaterial, que ele diz aqui, que está numa frequência vibratória, né? Que é relacionada com a dimensão que atua. Então, de acordo com a dimensão que atua o corpo, você vai experimentar a dimensão diferente. Tá, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, a gente viu aqui que, de acordo com a concepção espiritualista, o espírito na condição de uma consciência, né? Inteligente. É inteligente? Será que sua consciência é inteligente? Né? É diretor da vida. Então, ele dirige a vida como um todo, tanto a vida espiritual como a vida material aqui. A consciência tem que dirigir. Mas você precisa ser inteligente, despertar a consciência para entender isso, tá, pessoal? Você tem que ser inteligente, despertar para perceber essas coisas, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal, que ele fala? Aí ele fala, essa consciência se encontra envolvida em vários campos energéticos de acordo com a vibração e dimensão espacial que lhe é própria, sendo um campo físico a mais externa e mais densa complexidade da humanidade. Então, o nosso corpo físico é mais densa, mas a gente não só está usando essa parte densa, tem a parte sutil também, que a nossa consciência está envolvida e ela tem que administrar, tá? E é o que se administrar? É você alimentar essa alma, o que é que ela precisa, ver tudo isso. E é o que algumas pessoas negligenciam, tá, pessoal? Depois a alma dele vai cobrando, que é o quê? O vazio existencial, como é que se diz? Como é depressão, ansiedade. Então, aquilo ali é a alma cobrando dele, tá? Que ele não está cuidando, cobrando a consciência dele, tá? Aí ele fala, a gente viu que é conhecido também como perispírito, né? Esse corpo espiritual, que tudo que reveste a essência espiritual do ser. Então, está revestindo. Encontra entreposto entre o espírito e o corpo físico. Então, sua consciência está entre o espírito e o corpo físico. Desta maneira, o perispírito representa todo o corpo que envolve o espírito quando que está desencarnado. Então, quando você desencarna, ali representa agora você. Você não é mais o corpo, porque você está desencarnado. Então, aquele perispírito, aquele alma, representa você. Tá? Quando você vai para o mundo espiritual. Tá? Aí ele fala, nosso espírito está envolto em muitos corpos que subdivide de acordo com várias dimensões que atuam em nós. À medida que ocorre a evolução do espírito, ele caracteriza pela desmaterialização progressiva dos invólucros mais densos. Então, aqueles que é espiritual, pessoal, ele começa a evoluir
a consciência, ele vai se largando dessa matéria mais densa? É uma pergunta que eu deixo aqui para vocês, tá? Analisar comigo, tá? Pessoas que se dizem espiritualista, cristão, é espiritualizado, eu sou espiritualizado, mas que tem, se envolve com tanta matéria, tá, pessoal? Eu fico olhando, uma das coisas da matéria que as pessoas se envolvem aqui é a energia do dinheiro. E tem muitos desses, tá? No meio religioso, todos envolvidos com isso aí. Eu sinto muito, tá? Mas deve ser um dos seus líderes aí que prega aí para você, tá? Você gosta de ouvir a oração dele, a pregação, tá? Deve ser um desses daí. Porque uma pessoa que está se espiritualizando, ele vai desmaterializando progressivamente essas coisas aqui da matéria. Ele vai se linkando mais com coisas espirituais. Não significa que ele não vai usar matéria. Ele vai usar, mas de forma equilibrada. Eu vejo muitos aí apegados, negócio de dinheiro, envolvido, sabe? Então, pessoal, eu tenho minhas dúvidas, tá? E estou colocando isso aqui para você, para ver se você analisa também, tá? Ele fala que estão ligadas mais internamente às matérias mais densas, esvaindo a sua inutilidade. Então, coisas que não tem mais inútil, ele não vai mais ir praticar, ele não vai mais se envolver com essa energia densa, com essa matéria densa. Uma pessoa que está evoluída, ela não vai fazer isso. Tá? Aí o que é que ele fala mais? No entanto, ao invólucro mais próximo do espírito, não perde, já que, por mais evoluído que seja, ele terá mínimo de uma camada ali que envolva e lhe dê uma forma. Então, é a camada mais espiritual, que é esse corpo espiritual. Perispírito, psicossoma, alma, tá? Ele vai ter essa, para lhe dar uma forma humanoide como é, tá? Aí a gente viu também que o perispírito é uma condensação do fluido cósmico, tá? Que é o foco de inteligência da alma. É uma camada semimaterial do espírito e é um laço que une a matéria do corpo. Tá? O que é que a gente viu na primeira parte? Que o espírito pertence à matéria para uma origem fluido universal e é espiritualidade pela sua natureza etérica. Aí ele fala, por sua natureza e seu estado normal, o espírito é invisível. É invisível aos nossos olhos aqui. Tá? Porém, ele pode sofrer modificações que o torna perceptível e até tangível. Então, tem pessoas que percebem, né, o espírito, né? E quando você vai no mundo espiritual, você pode até tocar nesse espírito. Né? Aí ele fala, o espírito é preso, não está preso ao limite do corpo físico, ele não está preso. Por sua natureza, ele é expansivo, irradiando para o exterior e formando em torno do corpo uma atmosfera que o pensamento é a força de vontade, pode dilatar com maior ou menos intensidade. Então, de acordo com o pensamento, esse corpo vai se movimentar. Vai dilatar para frente, para trás, com mais intensidade, com menos intensidade, tá? É de acordo com o pensamento. Aí a gente viu na primeira parte que para atuar na matéria, o espírito precisa de uma virtude da natureza etérica. O espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira, se algo ou alguém não liga a ela. Esse intermediário que chamamos de perispírito, de alma, né?
de corpo espiritual é uma chave para efetuar a comunicação com o plano dos espíritos encarnados. Então, espíritos que estão aqui. O espírito de lá pode se comunicar com a gente através desses perispíritos, desse espírito. Porque a gente é um espírito, tá? Tem uma consciência que é um espírito que tem essa dimensão espiritual. Que esses espíritos entram em comunicação com a gente, tá, pessoal? Entende? Aí, a segunda parte, pessoal, que ele fala, tá? Ele fala aqui o quê? Ele fala... Ele fala o gênero de vida de cada indivíduo. Começou, ó, pessoal, tava tão quieto, ó, os meninos estavam lá brincando na rua, vou voltar aqui para fazer zoada, ó, no nosso vídeo, ó. Tá vendo? É isso que eu falo, é só começar, tava tão silêncio, eu digo, vamos começar aqui tranquilamente, vai aí, ó. Não tem tranquilamente, tá? Então, ele fala que esse gênero de vida de cada indivíduo carnal é densidade do perispírito após a perda do corpo denso. Então, o gênero da vida de cada indivíduo carnal é a densidade do perispírito após a perda do corpo denso. Então, de acordo com o que você pensa, você vive aqui na densidade, pessoal, quando você deixar o corpo, a matéria densa, o seu perispírito ele vai estar na mesma influência, energia que você estava fazendo aqui na matéria. Por isso, pessoal, é para a gente evoluir esse corpo espiritual, que é a nossa alma, para a gente se tornar, atingir a frequência de luz, para passar por uma dimensão superior. Se a gente não trabalha no antiério, você fica aí nessa densidade. É quando você morre, você fica na mesma densidade. Você não passa, você não faz a passagem, tá? Aí você fica preso aqui, fica apegado às coisas da matéria, dinheiro, às bens, material. Tem espírito que morreram assim. Tem espírito que morreram assim, pessoal. Tá? Por falta de alguém poder ensinar essa consciência, tá? Aí ele fala, após a perda do corpo denso. Então, após a perda do corpo denso. Ele fala, o mundo espiritual guarda íntima ligação com o progresso moral e ético do indivíduo, né? Ligando com o progresso, guardando intimamente ligação com o progresso moral e ético que realizamos. Então, se realizamos de acordo com a nossa moral, com a nossa ética, como a gente andou aqui, trabalhando na espiritualidade, então a gente está criando esse corpo, essa alma de luz, esse corpo espiritual para a gente passar para outra dimensão, para não ficarmos presos. A gente vai desmaterializando das coisas materiais, desapegando, né? A gente vai ficando livre, a gente vai usar. Enquanto a gente tem vida aqui, a gente está usando. Mas a gente sabendo que a gente vai largar isso aí. É o que o apóstolo Paulo fala lá na carta dele, né? Nada torcemos para esse mundo, né? E nada podemos levar. Então, não podemos levar nada daqui, tá, pessoal? Não podemos levar nada. E tem muitas pessoas apegadas a isso. Então, ele não trabalha a espiritualidade dele, não melhora moralmente, eticamente, começa a fazer bagunça, mente, faz bagunça. Aí depois, quando deixa o corpo físico, né? A consciência, aí cai no mundo espiritual, você está na mesma densidade que você estava agindo. Ah, eu quero ir para o céu. Eu quero ir, que céu? O céu da boca da onça? Eu quero ir para o céu. Aí fica preso aqui nessa realidade, tá? Sofrendo.
Agora vai ter que esperar aí para que se arrependa, você tem que se arrepender, para que a espiritualidade mande alguém para vir resgatar você, tirar você dessa lama aí, tá? Porque você não deu ouvido quando você tinha um corpo, estava aqui encarnado, você não deu ouvido. Que nada, Samuel, que negócio de eu vou curtir aqui nada, tá? Não queria ouvir. Aí você vai levando a vida, depois você vai ver o que vai acontecer. Tá? Muita gente que desencarnaram agora, tá? Estão agora no arrependimento, se ela não trabalhou a espiritualidade dela. Tá, pessoal? Então, temos que, no mundo espiritual, guardamos intimamente a ligação com o progresso moral e espiritual. Porque quando a gente está andando moralmente aqui, pessoal, fazendo as coisas corretas, eticamente, que ética tem a ver que você não mentir, não criar máscara contra o outro irmão, a outra pessoa, você ser verdadeiro, tá? Ética tem a ver com isso. Se você está andando assim, tá tudo certo com você. Mas se você, mesmo você, em um grupo religioso aí, qualquer, tá? Católico, espírita, evangélico, qualquer um grupo aí espiritual, então você tá, mas você não está fazendo progresso moral e espiritual e ético, né? Que realizamos ao crescermos espiritualmente, moralmente, o espírito fica leve. Então, o espírito fica leve. Seu corpo espiritual fica leve. Então, você cria um corpo de luz onde você vai ter passagem para outra dimensão espiritual evoluída, né? Não vai cair aí no umbral, ficar preso aqui nessa realidade. Você vai fazer a passagem, né? E tem muita gente, pessoal, dormindo, não tá ligando para as coisas espirituais, está se envolvendo com coisas aqui da matéria, estão perdendo o tempo dela. Porque quando você está dando tempo às coisas espirituais, você não está perdendo tempo, você está ganhando, sabia? Perdendo tempo é o engano que a Matrix está colocando vocês. Eu sinto muito, tá? E tem muita gente assim. Depois, quando acontecer de ela deixar o corpo, aí ela vai perceber que as coisas eram mais embaixo. Então, pessoal, vamos ler aqui. A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse corpo espiritual, pessoal? Agora vai dizer os evangélicos que não tem na Bíblia corpo espiritual. Vai dizer agora que não tem. Não tem não, meu Samuel. Isso não tem não. Isso é heresia sua aí. Você está inventando essas coisas. Não tem corpo espiritual? Como assim? Você não está lendo a Bíblia, tá? Será que você está lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo? Talvez você não esteja lendo, tá? É outra Bíblia. Diz que tem até a Bíblia dos Mormons, tem também a Bíblia, o livro de Urântia, que eles consideram como uma Bíblia aí, tá? Então você está lendo outras Bíblias, não é a Bíblia que eu estou lendo. Mas vamos ler a Bíblia que a maioria da humanidade lê, que é essa Bíblia aí que foi colocada aí para a gente ler, tá? Tem outros livros aí que temos que ler também. Mas vou ler coisa que tem nessa Bíblia que todo mundo, a maioria aí, seja ela evangélico, católico, espírita, espiritualista, todo mundo lê essa Bíblia. Então, vamos ler aqui se tem corpo espiritual, né? E se como cuidar, a gente podemos cuidar desse corpo invisível. Será que a Bíblia fala também? Vamos ler. 1 Coríntios 15, 44. E semeando o corpo natural, contudo ressuscita em um corpo espiritual. Ora, se há um corpo natural,
há também um corpo espiritual. É bem claro. Então, o apóstolo Paulo aqui matou a charada, tá? Então, tem aí na Bíblia. Então, ele está dizendo, pessoal, e se semeamos em corpo natural, então semeamos aqui nessa realidade física, né? Contudo, ressuscitar um corpo espiritual. Então, estamos ressuscitando esse corpo espiritual. Estamos alimentando esse corpo espiritual para a gente fazer a passagem, para a gente ir para dimensões mais evoluídas. Então, é isso que ele está falando. Ora, se há um corpo natural, então ele diz, se há um corpo natural, há também, existe, né, um corpo espiritual. Então, ele estava falando para aqueles irmãos, então, irmão, faça aqui, semeie coisa boa, tá? Comece a fazer coisa, entre na sua moral, na sua ética, comece a fazer o bem, fazer aqui nessa realidade, porque você está construindo o seu corpo espiritual para você adentrar a dimensões evoluídas, dimensionais. Tá? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Aqui. O que é que a Bíblia fala mais? A Bíblia que todo mundo lê aí. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, então, esse homem aqui do ego, né? Se corrompe interiormente, então, interior, um homem interior, a nossa consciência, né? Contudo, se renova dia em dia. Então, pessoal, por mais que esse homem exterior esteja demonstrando que tá acabado, você não serve para mais nada. Mas interiormente, se a gente começa a praticar, semear coisa boa, interiormente esse homem está evoluindo, tá, pessoal? Então, é isso que a Bíblia que todo mundo lê, tá? Todo mundo lê, tá falando, tá? Mas eu não sei como é que vocês estão entendendo. Porque tá escrito na sua Bíblia e vocês estão dormindo. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 10, 28. E não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Então, está falando do corpo espiritual, a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, tema esse aí, tema Deus, tá? Esse que pode fazer todas as coisas. Os homens não podem fazer nada com a sua alma, tá? Ele pode querer atingir o corpo aqui, mas a sua alma não vai estar. Se você está conectado com Deus, não vai acontecer nada. Você vai estar guardado, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 15, 42 e 43. Da mesma forma, o nosso corpo humano, que há de morrer e desaparecer, são diferentes dos corpos que teremos quando ressuscitarmos, pois estes não morrerão. Então, pessoal, olha o que ele está falando. Ele está dizendo que a gente vai... o nosso corpo humano, né? Ele vai morrer, ele vai desaparecer. Então, esse corpo aqui, matéria, vai desaparecer. São diferentes do corpo que teremos quando ressuscitarmos, pois estes não morrerão. Então, esse corpo que a gente vai ter é um corpo glorioso, glorificado, como o de Cristo. Aquele corpo que ele teve aqui, comeu peixe, passou a parede, visitou os discípulos, tá? Ele foi para outra dimensão com esse corpo que é glorificado. Porque com esse corpo que a gente tem, a gente não pode passar para outra dimensão.
A gente só pode ficar aqui, preso aqui, nessa dimensão aqui que a Matrix está dominando, tá? Mas se a gente, quando ressuscitar, que Cristo vai voltar e ressuscitar aqueles que são dele, vai transformar o corpo dele em um corpo glorioso. Aí o que é que ele fala? 43. Os corpos que agora temos acabarão na corrupção da morte. Então, o corpo que a gente tem, eu sinto muito, tá, pessoal? Você tem aí, você gosta desse corpo, eu sei disso, mas esse corpo vai acabar com a corrupção. O que é a corrupção? É com o tempo, ele vai se deteriorando e vai morrer. Morreu, eita, morreu, gente. Olha aí, ó, gente, morreu, ó. Nossa, tá? Aí ele fala, mas quando ressuscitarmos, será um corpo glorioso. Então, por que vai ser um corpo glorioso? Porque ele está falando para aqueles que estavam trabalhando essa ética moral, estava na espiritualidade. Ele não está falando para todo mundo. É todo mundo que vai ressuscitar com um corpo glorioso? Não, pessoal, tá? É aqueles que foram chamados, morreram na promessa de Cristo, no testemunho que estava dando de Cristo, de Deus, tá? Andando na espiritualidade, na moral, na ética, fazendo bem. Esses que vão ressuscitar com esse corpo glorioso, tá? É um corpo incorruptível, um corpo que pode passar por várias dimensões. O que mais, pessoal? É verdade, sim, que agora são corpos mortais. Então, é verdade que a gente está preso aqui num corpo mortal. Mas quando voltarmos à vida, serão corpos cheios de energia. Então, vai ser um corpo cheio de luz, um corpo glorioso, um corpo cheio de energia. Que esse corpo vai poder estar aqui nessa realidade, como Cristo teve, né? Comeu, mas o corpo dele ultrapassava a parede. Parede física. Como é que ele era alma? Não, mas ele tinha corpo. Ele sentou com os discípulos e comeram, falaram com os discípulos. Depois ele foi para outra dimensão. Entende, pessoal? Nossa, que corpo maravilhoso, né? Então, pessoal, vale a nosso esforço, trabalho da nossa espiritualidade para que a gente fique nessa promessa, para que a gente tenha um corpo glorificado dele, tá? Eu estava até vendo um aí falar que a gente tem que ficar eternamente nesse corpo. Não existe eternamente nesse corpo. O apóstolo Paulo fala, esse corpo vai morrer, né? Mas a gente vai criar um corpo de energia, que é um corpo de luz, que esse corpo físico, aqueles que estão vivos, ele vai ser transformado. É por isso que no dia que Cristo voltar, aqueles que estão vivos serão transformados. E os que que morreram em Cristo, eles ressuscitarão já com esse corpo glorificado. Tá? Então, por isso que há a transformação do corpo. Porque esse corpo é corruptível. Tá? Mas você tem que criar um corpo de luz que é o quê? É fazendo bem, é entrando na ética, é fazendo isso. Foi o que Cristo, quando teve aqui, ele fez isso aqui. Ele ensinou isso também. Ele ensinou e ainda fez isso, praticou esse bem aqui, quando ele esteve aqui na Terra, tá? Então, é o que a gente tem que fazer, pessoal. E a gente tem que ficar nessa promessa, porque, nossa, vai ser coisa gloriosa, tá, pessoal? A gente tem um corpo que vai em várias dimensões, tá? É muito bom. Então, é um corpo, ele diz que é um corpo cheio de energia. Então, um corpo cheio de luz, cheio de energia, tá, pessoal? Ok? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Tessalonicense
5:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja preservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que ele está mandando preservar nossa espírito, alma e o nosso corpo? Então, nossa consciência, conservar nossa alma, nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, né? Por quê? Porque ele diz que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão vivos, ele vai ter o corpo dele transformado, tá? Mas sem problema nenhum. Se você morrer e Cristo não vir, quando Cristo vir, você morreu na promessa, quando Cristo vir, ele vai ressuscitar o seu corpo glorioso. Ou seja, vai surgir a sua consciência, vai surgir com um corpo de luz, tá? Vai aparecer aqui quando ele vir para essa realidade. Tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Tá interessante, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 2, versículo 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito do homem, que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, ele fala aqui que o homem, né, que tem um espírito dele comum, o corpo espiritual, ele conhece as coisas aqui do homem. Mas esse homem tem que ter o Espírito de Deus para conhecer as coisas de Deus. Por isso que tem muitos aí que não sabem as coisas de Deus, tá? E até pessoas que estão dizendo que é de Deus, estão em um grupo, mas não conhecem nada das coisas de Deus. Por quê, pessoal? Porque não tem o Espírito de Deus. Você precisa ter esse Espírito guiando você. Foi até o tema que eu falei ontem, né? Que foi o eu superior, né? Que é esse Espírito que está guiando o nosso espírito, o espírito do homem, tá? Ele vai dar direcionamento à nossa vida. Ao que mais, pessoal? 1 Coríntios 14:45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Então, ele está falando que aquele Adão, o primeiro Adão, né, tornou-se ser vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Então, o último Adão é Cristo, tá? Por isso que Paulo está falando isso aqui, que ele vai vivificar o nosso espírito, para a gente se tornar um ser espiritual, tá, pessoal? Eu disse a você que ia ficar mais profundo as coisas, tá? Coisa que seus líderes aí não estão ensinando a vocês, tá? Aí, 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, o que é que o apóstolo Paulo está falando? Que ele diz que capacitou os irmãos para ser ministro de uma nova aliança. Mas não da letra, mas do espírito. Pois a letra mata e o espírito vivifica. Então, essa é a nova aliança, que a gente vai ser vivificado no espírito. Não é da letra como era do tempo de Moisés, estavam na letra, tá? Mas agora é espiritual, é no espírito, tá? Vai vivificar você espiritualmente, tá? Sua consciência. Aí, 2 Coríntios 7, versículo 1. Amado, visto que temos essa promessa,
purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando em santidade no temor de Deus. Então, no temor de Deus. Então, pessoal, ele está falando com aqueles que foram chamados, né? Amados, visto que temos essa promessa. Então, você entrou nesse processo, nessa promessa de você conseguir o corpo de luz, tá? De ressuscitar como Cristo ressuscitou. Então, estamos nessa promessa. Então, o que é que a gente tem que fazer? O que é que ele manda a gente fazer? Purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Então, tudo que contamina não está de acordo com a frequência da espiritualidade, a gente não pode fazer. Vai contaminar a gente. Vai tirar a gente dessa promessa. Tá? Não podemos fazer isso. Aí ele fala, aperfeiçoando em santidade no temor do Senhor. Então a gente tem que ir se aperfeiçoando na santidade de Deus, né? No temor de Deus, tá? A gente vai se aperfeiçoando. É isso que a gente tem que fazer. Entende, pessoal? Agora, o que mais? Apocalipse 6, versículo 9. Esse é o livro que todo mundo dá uma coceirinha, né? Começa a se remover da cadeira, né? Esse é o livro aqui da Bíblia que todo mundo fica assim, nossa, esse livro aí, não sei não. Quantas pessoas aí já começaram a dizer que era entendedor do Apocalipse, começar a falar, e é tudo bobagem que eles falaram agora, tá? Porque, pessoal, querem ser uma coisa que você não lhe passaram a informação, tá? Você não está sendo guiado para ele. Então, para mostrar que é inteligente, aqui, ó, eu sou da hermenêutica, eu fiz conhecimento. Aí se perderam tudo aí. Esses daí que fizeram isso, se perderam tudo, tá? E esse livro aqui quebrou a cabeça de muita gente, tá? Apocalipse 6, 9. Vamos ler ele, para ver se a gente entende um pouquinho aqui, tá, pessoal? Não tudo, só um pouquinho, tá, Deus? Só para entender um pouquinho só. Aí ele fala, capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, então, João estava vendo que o anjo estava abrindo o selo, tá? Aí ele diz, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que havia sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, quando ele abriu o quinto selo, né? Quinto, é o quinto. João, né? Que estava lá nessa visão, foi arrebatado em espírito, né? Ele disse que viu debaixo do altar, tinha um altar, e as pessoas estavam debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, eles viram muitos lá, cristãos mortos lá, pessoas que estavam crendo na palavra de Deus, estavam dando testemunho de Cristo, né? Morreram lá. Estavam lá as almas lá. Hã? Então, as almas estavam lá, o corpo espiritual das pessoas estava lá. E João viu isso, tá, pessoal? Aí, tá vendo aí como o livro não é brincadeira, pessoal? Aí, como é que se diz? Mateus 16, 26. Vamos ler aqui, pessoal. Pois quem adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, perder esse corpo espiritual. O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, qual é o homem que vai poder dar alguma coisa em troca da sua alma? Então, tem aí, né? A Matrix aí fizeram aí, começaram a pagar as pessoas aí, parece que é R$ 500
para tirar foto da sua íris. Passou aqui no pessoal aqui do YouTube falando aqui a reportagem, passou até reportagem na televisão. Então eles estavam pagando a as pessoas para tirar a foto da íris dele. Então, para ver um controle das pessoas, tá? Ninguém tem a íris igual a sua. Por quê, pessoal? Você é um ser único no universo. Não existe outro igual a você. Tá? Você é um ser único. Por mais que você tenha um irmão gêmeo, né? Aqueles que nascem, mas você é um ser único. Uma consciência única nesse universo. Tá? Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você vai perder sua alma, pessoal. Para que você está fazendo isso? Acorda para a vida. Você não sabe quem é você. Você é especial. Você é o melhor que tem nesse universo de Deus. Deus, você é a joia preciosa de Deus, pessoal. Acorda para a vida. Você é precioso diante dos olhos de Deus. Deus ama você. Deus entregou o filho dele por você. Porque ele não quer ver sua alma se perder, pessoal. Tá? Então, quem é que fez isso no universo todo? Pela a alma da pessoa. Somente Deus fez isso, porque ele ama a gente, tá, pessoal? Ele não quer ver a gente se perder. Ele quer salvar a gente, ele quer fazer com que a gente cresça, se torne um ser especial, tá? Mas vocês estão dormindo aqui, nessa matrix, cai aqui nessa dimensão, tá? Cai nessa dimensão aqui, e o que é que acontece? Os homens estão podendo poderá em troca da sua alma. O que é que ele vai poder dar em troca da sua alma? Não teve nenhum homem aí que vai dar aí em troca da sua alma. Somente Cristo, o Filho de Deus, que veio dar sua vida em troca dessa alma, que você se torne uma alma livre, especial para servir a Deus. Ninguém mais fez isso, pessoal. Porque essa resistência com Cristo, com a espiritualidade. Tem pessoas que estão fazendo. Isso é muito mal, pessoal. Está perdendo a oportunidade. Quando você quiser, aí vai poder ser tarde, tá? Aí eu sinto muito, tá? Como é que se diz? A gente está aqui, despertou a consciência, não é pelo nosso mérito, é porque a espiritualidade chamou a gente, tá? Para fazer esse trabalho espiritual. Mas daqui a pouco eu também vou, tá? Ele vai escolher outro aí, vai chamar outro, tá? Não existe ninguém especial. Existe aquele que faz a sua função, que você veio fazer. Você se torna especial quando você está fazendo a sua função aqui espiritual, tá? Não existe, eu sou especial, Deus me chamou, me escolheu. Tá, pessoal? Não existe isso. Isso é esses daí que querem se colocar diante de vocês como autoridade, que é especial, para vocês ficarem servindo ele. Eles que deviam estar servindo a você, vocês que estão servindo a ele. Existe esse engano aqui, tá? Nessa realidade aqui que a gente vive, maravilhosa, tá? Existe esse engano aqui, tá? E é isso que acontece a essas pessoas, tá? E se desvia da frequência da espiritualidade, da frequência da verdade que a espiritualidade quer. Muitos já desse líder já estão desviados, tá? Eu sinto muito, tá? Sinto muito. Talvez seja até o seu obreiro, seu pastor aí tá desviado, tá? Então, pessoal, graças a Deus, mais um vídeo aqui. Nossa, com os meninos abusaram da hora que a gente veio fazer aqui, aquela zoada aí, mas deu pra gente fazer o nosso trabalho aqui, tá? Não vamos intimidar por qualquer coisa, tá, pessoal? A gente tem que continuar o nosso processo,
trabalhando a espiritualidade, nos evoluindo, nos direcionando para que a gente se torne uma pessoa melhor, tá? É isso que a gente tem que fazer. E que a gente entre nessa promessa que Cristo, quando voltar, ele vai ressuscitar aqueles que estão, como é que estão na frequência dele, que estão na palavra. Então vai ressuscitar esse com um corpo glorioso, né? É assim que o apóstolo Paulo fala aqui, tá, pessoal? Ele fala aqui em ele fala em primeira Tessalonicense, né? Deus de paz santifica inteiramente todo espírito, alma e corpo de você, seja preservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo vai voltar e vai nos dar um corpo glorioso, um corpo que ele tem, um corpo que pode ir para várias dimensões que a gente vai conhecer, tá? A nossa consciência. Então, a gente vai ter esse corpo. A gente vai ser livre. Andar por várias dimensões aí, tá, pessoal? Que coisa maravilhosa, hein? Seria bom, né, pessoal? Mas temos que aguardar o tempo certo de Deus, da espiritualidade, para isso acontecer, tá? Então, pessoal, agradecer a vocês, tá? A espiritualidade por nos ajudar aqui. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!